Então vamos lá, pessoal. Exercício proposto P506. Os recipientes da figura contêm o mesmo líquido até a altura H igual a meio metro. O da esquerda contém 20 kg desse líquido. A pressão atmosférica é de 10 a 5 newtons por metro quadrado, né? Um ATM, né? Ou um PA, um Pascal. Isso é igual a 10 e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine as pressões exercidas no fundo dos dois recipientes, cujas áreas são iguais, né? Então, os fundos têm áreas iguais e valem 0,02 metros quadrados. Ele já deu a área do fundo, né? Não quer dizer que isso aqui seja cilíndrico ou quadrado, não dá, ele não fala. Ele só fala, já dá a área direto, né? Letra B, a intensidade das forças que agem no fundo dos recipientes. Letra C, a densidade do líquido que preenche os recipientes, né? Apesar deles terem, aqui tem mais líquido, né? A densidade eu posso usar qualquer um dos dois para calcular, já que o líquido é o mesmo. Não importa, se aqui tem menos volume, eu vou ter menos massa também. Aqui tem mais volume, mas eu vou ter mais massa também. Então, se compensa. Quando eu fizer a divisão, dá o mesmo D, né? A mesma densidade. Então, vamos começar por esse aqui, as pressões exercidas no fundo. A gente já viu aí na explicação do exercício P504, né, que essas pressões são as mesmas. Apesar deles terem formas diferentes, né, mas a área aqui no fundo é igual. É como se esse recipiente coubesse aqui dentro desse. E essa parte aqui, né, as reações que apontam aqui para cima, né, na vertical, as horizontais se cancelam, né, são iguais, e eu tenho elas distribuídas ao longo de todo o recipiente. As verticais se acabam compensando esse peso aqui a mais do fluido aqui nesse ponto. Então acaba que a contribuição no fundo é toda somente da massa que está exatamente em cima, né? Exatamente aqui em cima da área do fundo. Então, como é que fica isso, né? Essa pressão no fundo vai ser o quê? Eu tenho esse peso aqui, né? Do líquido. E eu tenho o peso aqui do ar, né? Que está aqui em cima. Exatamente também. O ar que está exatamente em cima dessa área. Então, eu tenho a pressão atmosférica aqui, né? Eu tenho o peso daqui que vai gerar uma pressão. Então, essa pressão no fundo é a contribuição dessa pressão hidrostática mais da pressão atmosférica, né? Essa pressão aqui, como é que ela é? Ela é dGH, né? E D, a gente voltando, né? Eu não tenho aqui o volume. Eu não sei se isso é um cilindro, o que que é? Eu só tenho a área do fundo, né? Então, isso vai ser o quê? O que que é a pressão? A pressão, eu sei que é a força, né? Que é o peso, a única força que atua aí, dividido pela área, né? Que vem daqui, né? Densidade é massa dividido pelo volume, gravidade é altura, e o volume nesse caso vai ser a área vezes a altura, a área do fundo vezes a altura, né? Cortei, fiquei com peso dividido pela área, né? Que é a definição de pressão. Pressão é a força que está atuando, nesse caso é o peso, dividido aí pela área do fundo do recipiente. E a pressão atmosférica, né? Ela já é dada, né? Calculada como 10 a 5, é um ATM, né? Estando aí ao nível do mar, né? Não, mas ele dá a pressão atmosférica 10 a 5 newtons por metro quadrado, né? Então, vamos calcular isso aqui, peso dividido pela área. Quem é o peso? Peso são 20 quilogramas vezes a gravidade, 10.
dividido pela área, que ele já deu, 0,02, né? Metros quadrados. Ele já dá área também em metro, né? Sim. Então isso aqui fica quanto? Essa parte, né? O DGH. Vou botar aqui logo, mais o 10 a 5, pronto. É o peso do fundo. Isso aqui vai dar 200, né? Que é 2 vezes 10 a 2, dividido por 2 vezes 10 a menos 2, né? Esses caras aqui se cortam, vai dar 1. Esse cara aqui sobe, vai ficar 10 a 4. Né? 10 a 4 mais 10 a 5. Então isso aqui vai dar quanto? 10 a 4 eu vou botar também em termos de 10 a 5. 10 a 4 pode dizer que é 1 vezes 10 a 4, né? Mais 10 a 5. Só que eu vou emprestar um 10 desse aqui, quer dizer, eu vou tirar um 10 daqui do 1 para ele ficar 10 a 5. Então isso aqui vai dar 0,1 vezes 10 a 5, né? Mais 10 a 5 da pressão atmosférica. Né? Eu vou botar o 10 a 5 em evidência. Isso aqui é um 10 a 5 que multiplica quem? 0,1 mais e um 1 aqui, né? Também, né? Da mesma forma que eu fiz aqui com 0 a 4, eu tenho um número 1. Ficou um 1 aqui quando eu botei ele em evidência. Então, essa pressão do fundo, 1 mais 0,1 vai dar 1,1 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. É a pressão aí no fundo do recipiente. Né? Aí ele pergunta qual é a força que está atuando. A força, eu vou fazer o contrário. Lá no fundo é a pressão total, né? Se eu sei que a pressão no fundo é uma força que atua, né? Não é só a força-peso. O peso, eu estava falando só daqui, ó, só da contribuição da pressão hidrostática, do próprio líquido, do próprio fluido, né? Só que ainda tem da pressão atmosférica. Então, essa força que atua aqui é o somatório das duas forças, dessa coluna, do peso dessa coluna de ar e do peso do próprio líquido. Essa coluna de ar vai até lá no limite da atmosfera da Terra, né, de altura. Então vai ser essa força aí que atua, né, dividido pela área, não deixa de ser, pressão não deixa de ser força pela área. Então se eu passar essa área para lá, eu vou achar quem é essa força. Essa força é a área que eu tenho ali, né, que a gente já viu que é 2 vezes 10 a menos 2, né, a mesma área, vezes essa pressão que a gente achou agora, pressão total lá no fundo. 1,1 vezes 10 a menos 5, né? 10 a menos 2, isso aqui é tudo vezes, não está somando, né? Então, 10 a menos 2 vezes 10 a menos 5, não, a 5, né? Que é 5 positivo. Isso aqui vai dar 10 a 3, né? Eu só somo os expoentes, 5 menos 2, 3. E aqui eu multiplico 1 vai dar 2,2. Então, isso vai ficar essa força de 2,2 vezes 10 a 3 newtons. Vai ser essa força que atua no fundo do recipiente. E a densidade, por sua vez, né, como é que eu calculo a densidade? A densidade, ela é o que? A massa dividido pelo volume. Então, isso aqui é massa, o volume é a área lá de baixo vezes a altura. Então, isso aqui é a massa, que é 20 kg. Né? A massa que ele me deu, não é o peso, é a massa. 20 kg vezes essa área. Essa área a gente já viu que é 2 vezes 10 a 2 a menos 2, né? Metros quadrados. Vezes a altura que ele deu também, né? Altura de meio metro. 5 vezes 10 a menos 1, né?
metros. Então, isso aqui, metro com metro quadrado, vai dar metro ao cubo, né? Quando eu multiplico. Esses caras vão se somar também, né? 10 a menos 1 vai dar 10 a menos 3. Então, isso aqui vai ficar quanto? Ó, 20 quilogramas. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10 a menos 2. 10 a menos 1 vai dar 10 a menos 3. Vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, esse 10, né, anula um desse aqui. Essa densidade vai ser o quê? 20 quilogramas dividido por 10 a menos 2 metros cúbicos. Isso aqui, quando passar para cima, vai ficar 10 a 2. Então, eu tenho 20, 10 a 2 é 100, né? 20 vezes 100 quilogramas metros cúbicos, né? Isso aqui dá 2 vezes 10 a 3 quilogramas a cada metro cúbico. Tá? 2.000 quilogramas por metro cúbico. Vai ser a densidade desse fluido aí, desse líquido. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Obrigado, um abraço.